Opa, muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao Comunidade Experience, um evento aí de comemoração aos 3 anos da Comunidade Estatística do professor Tiago Marques, um ecossistema aí completo para você aprender estatística, né? Então, um ecossistema vivo, né? Retroalimentado pelos próprios alunos, né? E, inclusive, né, baseado nessa experiência passada para os alunos, né? Eles também se sentiram, né, também na vontade de compartilhar conhecimento, né? Então, aqui eles estão vindo, né, compartilhar conhecimento conosco. Temos também algumas palestras especiais, né, como a que teremos agora, né? Além de ser um cara aí que já contribuiu muito aí para a comunidade de estatística, né? Tá lá conosco, né? Também professor aí no MBA de Marketing Analytics lá da Business School Brasil, né? Hoje Data Science em Marketing, né? Já falou aqui também sobre diversos temas aqui no canal, né? Então, é um cara que já pode pedir música no Fantástico aí, e um grande amigo aí também, né? Então, ele que é doutor em administração na linha de estratégias de marketing pela EASP-FGV, com estágio doutoral na Cornell University sob supervisão de Vital Hall, pós-doutorado em economia comportamental aplicada ao marketing pela UNB e pós-doutorado em machine learning aplicado ao marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor efetivo na Universidade Federal de Goiás e no programa de pós-graduação em administração, professor visitante na Universidade de Santiago do Chile, possui formação complementar em estatística espacial, data science e machine learning. Seus temas de interesse são desempenho aplicado ao marketing, nível de empresa ou consumidor, marketing analytics e machine learning, né? Então, vem para cá, grande mestre Ricardo Limonge, seja muito bem-vindo. Grande Tiago, muito boa noite. Opa, Tiago, a todos e a todas também que estão participando aqui que dessa noite. satisfação, hein, mestre? Obrigado demais. Imagina, é um grande prazer poder contribuir aqui do teu excelente projeto. Faço questão Opa. de contribuir e divulgar também. Opa, obrigado demais. Fico muito honrado aí pelo apoio sempre, né? Muito legal. Mestre que já compartilhou muito conhecimento também com a gente aqui no canal, lá na comunidade, né? Está sempre aí disseminando conhecimento também, né? Então, hoje o tema aqui é estatística e bibliometria, combinação perfeita, né? Então, um tema aí muito relevante, né? Sobretudo na academia, né? E a galera vem em peso aí, olha aí. Mestre Leonardo Fagundes, que entrou agora na turma 20 da comunidade, boa noite. E vamos mais para uma participação. Olha aí, mestre Wagner está sempre com a gente lá na comunidade também. Boa noite, pessoal. Ana Amélia está sempre em todas as palestras aqui do Comunidade Experience. Boa noite. Olha aí, Leonardo Machado, boa noite a todos. Daiana Paula Pimenta, boa noite. Essa aí é a patroa, né, não, mestre? Isso, a esposa está prestigiando Boa, também. boa. Show de bola, já esteve aqui com a gente também. Já falamos Boa, sobre economia comportamental aqui. perfeitamente, muito bom. Bom, então, mestre, eu sei que o seu currículo é extenso, fica à vontade aí para dar uma complementada, né? E fica à vontade aí que o palco é todo seu. Beleza. Bem, então, novamente aí, muito boa noite. Então, ao Tiago, agradecer mais uma vez aí pelo convite. Fico bastante contente de poder conversar e de alguma forma contribuir aqui. Recomendo aqui para os alunos da UFG sempre ingressar na comunidade do Tiago, seguir aqui o canal também. Sempre temas extremamente atuais e com profissionais de diferentes segmentos. Isso ajuda muito na formação. Você tira totalmente um viés de olhar o problema, né, ou a ciência por uma única ótica, mesmo que seja ciência de dados. Então, estou muito feliz de estar aqui. Quantas vezes eu for convidado, vou estar por aqui, Tiago. Oh, Obrigado aí. bom demais, a gente que agradece. Eu olhei também quem está prestigiando o O mestre, grande grande Clécio. professor Clécio, Bom, professor aí da PUC-RS, né? Cara, fera demais. colega da área Boa. de marketing aí também. Bem, Isso. hoje então a ideia é conversar com vocês aqui, existem diferentes perspectivas para avaliar, para de alguma forma conhecer a ciência, e hoje é trabalhar um pouquinho com a perspectiva da bibliometria, uma das técnicas que mais está sendo usadas, até saiu um artigo recente, está comentando com o Tiago, nesse ano de 2022 mesmo, falando que se você pegar as revistas que estão classificadas ali no Financial Times, por exemplo, os 50 primeiros periódicos ali da relação,
75% deles ali efetivamente usam a bibliometria como técnica, tá? Então, a ideia é mostrar para vocês agora um pouco do processo como um todo, efetivamente mostrar a principal ferramenta que é trabalhada hoje, que é um pacote dentro do R chamado de Bibliometrics, que vocês vão verificar que a evolução saiu da questão da programação, eles facilitaram muito quando eles levaram isso para o Shine, né, aquela plataforma que vira um point and click. E no finalzinho vou mostrar para vocês 4 exemplos, né, vou deixar 4 para vocês, mas vou focar em 3, como é que a inteligência artificial tem facilitado muito a vida do pesquisador. Eu até tá aqui. Aí eu vi um vídeo seu que você compartilhou no Instagram, né? Muito legal a plataforma. Junto com o meu nome aqui tá o arroba aqui do Instagram, se vocês quiserem seguir ali. Eu estou começando a montar um tipo de conteúdo, eu não tenho a mesma vocação e facilidade com o Thiago com vídeo, mas de alguma forma eu estou tentando trazer, porque não adianta, assim, essa perspectiva que a gente vai discutir essa noite, deixar isso já de premissa declarada, de forma alguma vai evitar a leitura, né, e o estudo, mas é uma forma de agregar antes da gente sentar e investir boas horas aí para, de fato, conhecer a ciência aí, Thiago. Você também está muito ativo lá no LinkedIn, né? O pessoal pode adicionar aí, tá na descrição também. Isso. Boa. Perfeito. Beleza. Bem, então vamos lá. Fiquem super à vontade, pessoal, para vocês colocarem perguntas aqui ao longo da fala. Boa noite, Aisha. Será ótimo a gente poder bater um papo aqui ao longo dessa próxima hora, para a gente poder aprender junto. Fico totalmente à disposição de vocês, se vocês acharem que eu puder ajudar, caso vocês queiram indicação de um material, alguma coisa, fico muito feliz em criar laços, assim, até com o Thiago aqui, para a gente aprender junto. Eu acho que esse é o foco da educação. Bem, pessoal, olha só, o título ele foi proposto, né, numa provocação com o Thiago, quando ele fez o convite, e efetivamente é uma discussão quando eu acabo trabalhando com a perspectiva de estatística, dentro, obviamente, do contexto de ciência de dados, falando para o público que seja de marketing, que seja de administração ou não seja da administração, talvez voltar para aquela perspectiva que saber estatística nunca é demais, tá? Ainda mais quando quem já passou, fez mestrado, doutorado, na graduação, de alguma forma teve contato com a estatística, provavelmente deve ter tido contato ali com uma estatística básica, né, uma estatística inferencial, e alguns cursos, obviamente, depois também trabalham com uma perspectiva de análise multivariada de dados, em que a gente trabalha, por exemplo, com uma fatorial ou também com cluster. Aí, né, o Thiago, uma vez conversei com ele, a gente estava brincando sobre isso, né, que a estatística não colocou um nome bonito para machine learning, supervisionado, não supervisionado, aí vieram e deram o nome ali de supervisionado e não supervisionado. Mas a lógica central, efetivamente, o que a gente vai estar discutindo aqui é uma lógica de machine learning, então, tanto é se vocês jogarem no Google Acadêmico, por exemplo, e colocar lá análise bibliométrica, e jogarem no final machine learning, por exemplo, vocês vão ver que tem muitos trabalhos que usam técnicas, análise fatorial, usam técnica de cluster, e também usa a técnica de text mining, por exemplo. Está tudo ligado, está dentro do universo de machine learning que a gente está discutindo nessa realidade hoje em dia, que é a estatística. E por que puxar isso para dentro da bibliometria? Independente... opa, Leonardo, que ótimo. Vamos falar, vai ser novidade então aí para o Leonardo, ótimo, legal. Excelente. Já está agregando aí, boa. Ótimo, fica à vontade aí para provocar e fazer as perguntas aí. Por que serve a bibliometria? Aproveitando a boa pergunta aí do Leonardo. Olha só, quando a gente começa a querer entender um pouco mais sobre uma área, sobre uma ciência, o primeiro processo, efetivamente, é eu conseguir descobrir o que está acontecendo nessa área, tá? Quais são as teorias, quais são os autores mais importantes, aonde que no mundo esse tema está sendo pesquisado, quais são os gaps, quais são as lacunas, tá? E a técnica de bibliometria, efetivamente, ele vai te ajudar a tirar uma boa fotografia de como é que a área está funcionando, tá? Até, eu acho que vale a pena fazer um comentário, por estar dentro de um ambiente acadêmico que está cada vez mais valendo, não necessariamente apenas a produção, né, mas tão importante quanto a produção é a citação. E, em geral, trabalhos que usam essa abordagem da bibliometria, com toda certeza, tem dado muita citação. Por quê? Porque, de alguma forma, você vai ter o trabalho ou a contribuição para a sociedade, para a comunidade, você vai estar juntando esse conhecimento. Então, eu vou falar sobre um tema, eu vou falar sobre um contexto, que a gente chama de fenômeno,
Tudo isso é uma forma de eu conseguir contribuir. Então, imagina o seguinte, ao invés de eu, como leitor, que quero começar a conhecer sobre determinado tema, ao invés de eu ficar lendo 50, 100 páginas ou 50 artigos diferentes, eu pego um artigo, já resumi, eu já consigo ter uma visão geral para que aí eu consiga fazer a segmentação necessária nesse processo, tá? E aí vocês vão ver que muito da interpretação das tabelas que vocês podem encontrar, fiz questão de deixar aqui embaixo também alguns dos meus contatos, porque não falta só artigos de bibliometria, se vocês quiserem algum para se divertir. Hoje é feriado, o final de semana está chegando, fala assim, tô de bobeira, quero ler alguns artigos, me passa algum contato aí que eu posso mandar algumas coisas para vocês aí, tá? Então, pessoal, basicamente também só para contribuir bem rapidamente, esse aí é o usuário também, para se vocês quiserem seguir ali no LinkedIn, isso é ótimo a gente poder conhecer um pouquinho mais, entender essa perspectiva de como é que a ciência tem usado a estatística. Então a própria bibliometria tem uma outra área também, que é a cientometria, que trabalha justamente com essa perspectiva de você fazer o mapeamento da literatura, mapeamento dos autores e tudo mais. Então fiquem totalmente aí à vontade. Vocês vão perceber que grande parte, talvez, do meu discurso ou da argumentação em cima da bibliometria está dentro de uma área que é a administração, que é a área que eu fiz da graduação até o doutorado, e geralmente meus exemplos estão mais ligados a marketing, que é a área que eu acabo atuando como professor, também pesquisador. Mas eu particularmente, estava vendo aqui, acho que é amanhã, né, Tiago, que o professor Fábio vem aqui também. Eu me lembro que uma das aulas do professor Fábio vai vir amanhã, isso. É isso amanhã, que eu vi na abertura aqui. Deixa eu ver aqui qual é o... que a nossa acho que é 19 horas, eu acho. Isso, opa. Isso. Que a nossa referência, o professor Fábio fala algo que é muito interessante. Se você entendeu a técnica, você usa em qualquer contexto. Então, se você sabe estatística, você vai olhar para a estatística na administração, em contábeis, na área de finanças, na área de saúde, o que for. E, obviamente, a bibliometria tem também essa mesma perspectiva. Então, a ideia é discutir com vocês, pessoal, basicamente três perspectivas. De maneira nenhuma, meu objetivo aqui, a convite do Tiago, é esgotar o que pode ser feito, a potencialidade, literalmente para dar um pouco de vontade para vocês entenderem um pouco sobre essa perspectiva. Aí já vou me adiantar aqui, se o Tiago me permite. O Tiago e eu, a gente vai organizar uma oficina, tá? Literalmente mãos à obra, para começar desde a parte de conceptualização da pesquisa até a operacionalização de bibliometria. Então, nos próximos dias aí, a gente vai estar divulgando aí pela comunidade também. A ideia, novamente, é contribuir, que vocês consigam também fazer as pesquisas de vocês. Vai ser uma grande honra, com certeza. Vamos colocar à disposição aí também, aberto para todo mundo poder participar, beleza? E qual é a diferença entre a bibliometria e cientometria? Ei, rapaz, cientometria. A Aisha Jussara perguntou aí. A lógica da bibliometria está muito mais concentrada na perspectiva bibliográfica, e a cientometria está muito preocupada com a perspectiva analítica dentro dessas produções. Tem uma certa diferenciação. Tanto que se vocês jogarem na internet, tem um journal específico em cientometria, que também faz isso. Mas, de maneira geral, eles acabam sendo o fronteira. Tem um rigor, digamos, um pouco mais analítico na cientometria do que na própria bibliometria, tá? Mas a gente vai discutir um pouco mais hoje em cima da bibliometria. Mas a nossa discussão vai habilitá-los a entender e, obviamente, a conversar sobre essa perspectiva. Então, a gente vai discutir sobre isso primeiro. Leandro, a análise qualitativa não. O Bibliometrics, ele trabalha necessariamente com dados quantitativos, tá? Então, ele vai pegar uma série de informações que estão presentes no artigo. Tem um software muito legal que pode ajudar com a pesquisa, com abordagem qualitativa, que é gratuito, chamado Iramotec. I-R-A-M-U-T-E-C. Vamos ter aqui também. Vai? Então, vamos ter aqui também vai ser em julho também. A gente vai trazer a professora... Agora eu me esqueci o nome dela aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ser a professora Vanessa. Ela vai falar sobre o Iramotec aqui. Isso. Eu, particularmente, sou um defensor, assim, que toda a ciência tem que ser feita em software gratuito. Então, o Iramotec é gratuito, o R, o Bibliometrics, tudo isso é gratuito. Dá para aprender e, obviamente, você consegue ter muito material aí, tá? Para estudar. Mas a perspectiva qualitativa, ela não é trabalhada dentro do Bibliometrics em específico, mas se você for trabalhar com a questão de revisão sistemática da literatura, que seria uma outra dimensão a ser trabalhada, o pessoal tem desenvolvido muito
trabalhado com linguagem de processamento natural, como forma dele pegar os artigos e de alguma forma conseguir colocar. E aí já vou aproveitar É esse muito último ponto, interessante, né? isso, Muito legal isso. que é um avanço bacana da ciência para dentro desse mapeamento. E aí, me adiantando, esse último tópico, a inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas em que vocês vão entender que justamente essa perspectiva de uso de algoritmos, né, do GPR3 lá, por exemplo, você trabalhar com estimação e análise de dados, isso tudo hoje facilita muito a bibliometria, tá? Então, você literalmente joga um artigo lá para dentro e já faz todo o mapeamento, aquela tabelinha, não sei se quem está conosco agora à noite, em algum momento já passou por uma demanda de um orientador que era assim, coloca para mim numa tabela o nome do autor, o ano, o nome do journal, o principal objetivo, metodologia, para tudo isso hoje, vocês vão perceber que eu vou deixar mais no finalzinho aqui, tem ferramenta que está fazendo isso hoje, assim, de maneira automatizada. Então, isso facilita absurdamente o tempo que a gente tem para pensar depois, obviamente, na escrita aí, tá? Bem, fique à vontade, então, para trazer as perguntas aqui. Eu só queria matar minha orientadora, né, quando ela pediu isso. Você Não tinha gasta um esse tempo problema, né? absurdo, né? Você gasta um tempo ali absurdo. Vocês Não, vão ver mas que é agora necessário, né? Você viu o que as pessoas estão fazendo ali, Exato. que já fizeram naquela área ali, né? Sempre vai ter alguém que vai chegar ali e já ter feito, né, o que você vai pensar em fazer, né? Então Isso. é muito bom olhar para trás ali, né, e fazer referência, né? E na ciência tem talvez um grande problema. Se você demora, alguém pensa em problemas semelhantes, vai lá e publica. Isso acontece muito na academia. E, pessoal, eu gosto bastante, né? O Richard Taylor, não sei se vocês conhecem, é um vencedor do Nobel de Economia, trabalha com a perspectiva de economia comportamental, e ele fala que isso me faz uma provocação, principalmente para quem trabalha na área de ciências sociais aplicadas, né, que é mais a minha realidade. Tão importante quanto você fazer a pesquisa, tua contribuição tem que ser, sim, para a literatura, mas uma contribuição que vai ter impacto literalmente para o mundo. Você está gerando esse conhecimento. Um exemplo que eu sempre, quando eu vou falar um pouquinho de algumas áreas de marketing, eu dou é o seguinte: a academia não tinha a mínima ideia do que era um influenciador digital, até de fato o influenciador digital ser tão importante. Beleza, isso é importante, então a literatura vai de alguma forma tentar buscar o mapeamento, buscar toda a identificação, para de fato conseguir dar toda essa contribuição e que de fato ela é necessária. E isso vai se tornar extremamente importante também para vocês que estão nos ouvindo, seja vocês estão no ambiente acadêmico, ou vocês querem entrar, ou vocês querem mergulhar. Literalmente há um movimento de tirar o volume para pensar na qualidade. E essa qualidade é realmente no impacto daquilo que você está fazendo. Então, a perspectiva é que sim, você fica cada vez mais tempo lapidando ou trabalhando uma ideia, justamente pensando nessa perspectiva do impacto. Mas, basicamente, assim, como é que eu trabalho para organizar uma bibliometria ou necessariamente para mapear a literatura, que é a discussão central hoje, da perspectiva de bibliometria, em que a gente vai conversar? Tão importante quanto efetivamente pensar nos dados é pensar de um modelo de desenho, como é que efetivamente você vai coletar os dados. Nós estamos passando até, também faz parte da comunidade, a professora Lilian, né, da GV, a Lilian Cabral, às vezes eu, acompanhando com o conteúdo dela e também vendo, já até levei ela para contribuir comigo numa aula, a ciência vive numa dificuldade hoje de replicabilidade, que é essa questão da ciência aberta. E essa questão do desenho do estudo é extremamente importante, porque se eu sou claro o suficiente de como eu fiz a minha pesquisa, qualquer outro pesquisador vai conseguir também. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, assim, título de curiosidade, os principais periódicos da área de administração já começam a exigir que você mande, obviamente, teu texto, depois você tem que mandar o código que você colocou e depois manda a tua base. Então, a ideia é justamente o cara conseguir garantir que aqueles resultados ou aquele processo como um todo efetivamente aconteceu. E isso vai exigir de nós, enquanto pesquisadores, nós, enquanto estudantes, que eu seja muito organizado no meu processo de pesquisa. Existe uma frase para quem trabalha com data science que eu tenho que pensar no meu eu futuro. Hoje eu estou mexendo com os dados, beleza, mas daqui uma semana, daqui um mês, quando eu for pegar de novo, eu não tenho ideia do que eu estava fazendo. Isso você vai virar cada vez mais consumindo. E outra, de maneira geral, na academia, nessa produção, né, no desenvolvimento da ciência, cada vez mais é trabalhado em parceria. Se é trabalhado em parceria, se eu monto um código, um script, por exemplo, para trabalhar,
Eu não vou fazer o Thiago ficar horas e horas quebrando a cabeça tentando entender o que eu fiz. E isso é justamente a perspectiva de fazer o desenho e que esse desenho possa ser replicável. Sim. Por isso que plataformas, tem uma chamada OSF, por exemplo, em que independente de você ter o artigo publicado ou não, você já vai lá e coloca lá tudo que você usou. Ou você também pode citar nos trabalhos hoje o GitHub, vai lá e coloca, olha, meu código está tudo aqui, fique à vontade para conseguir fazer replicação. Inclusive o versionamento também, né? Isso. Que foi desenvolvido, né? Porque às vezes você pega lá na frente, né, uma versão que na verdade tá desatualizada, né? Então você vai a versão naquele momento no estudo ali, né, foi aquela ali, né? E aí tem ferramentas também para isso, bem interessante. A gente já trouxe aqui também esse tema com o professor Fernando De Paul, lá da UFPR também, né? Ele falou sobre reproducibilidade também, né? Utilizando linguagem de programação. Bem legal. Excelente. Ou seja, a comunidade está literalmente na vanguarda da ciência. O conteúdo está todo disponível aqui no canal. Uma outra preocupação, se eu faço o desenho, efetivamente eu vou fazer, então, uma etapa ali, que é a segunda, que é uma etapa de coleta de dados. E essa etapa de coleta de dados, necessariamente, na perspectiva da bibliometria, eu vou precisar ir em bases de dados. Em geral, essas bases de dados, elas são disponíveis para quem tem vínculo com alguma instituição de ensino. De maneira geral, basicamente, você tem uma chamada de Web of Science, uma outra chamada de Scopus. Quem é da área de saúde usa muito o PubMed, por exemplo. E tem uma outra também que é forte, mas, por exemplo, o Bibliometrics, que a gente vai conversar hoje, já não incorpora, que é o Cielo também, que o pessoal usa bastante. Mas essa etapa de coleta é literalmente pensando como um profissional da área de dados, é literalmente eu tentar pegar tudo aquilo que eu quero analisar, eu vou colocar como se fosse numa tabela, e nessa tabela, obviamente, eu vou conseguir fazer a coleta. Vocês vão ver que pensando numa base de dados, em que cada coluna é literalmente uma informação, numa perspectiva bibliométrica, cada coluna é um dado do artigo. Então, a primeira coluna, nome do autor, segunda coluna, país do autor, terceira coluna, instituição do autor. Então, cada coluna, como a gente está, a lógica de ciência de dados, a lógica de estatística, por isso a provocação do título, é uma combinação perfeita, porque se você consegue entender uma lógica de dado, de variável, distribuição das informações, necessariamente, obviamente, isso vai ser favorável para você conseguir fazer a sua análise. Depois, você tem aí softwares, a Python também tem alguns pacotes que trabalham com essa perspectiva bibliométrica, mas se vocês fizerem, eu fiz isso algum pouco tempo atrás, num artigo que eu escrevi, se vocês jogarem a palavra bibliometrics dentro do Google Scholar, né, Google Acadêmico, vocês vão ver que realmente é um dos pacotes mais usados e ele tem, por enquanto, apenas dentro do R. Existem softwares pagos em que também fazem algo muito maior e mais complexo que o R, tá? Dentro do Bibliometrics, mas eu vou mostrar para vocês que tem como fazer toda uma pesquisa para ser totalmente gratuita e conseguir produzir e colocar em boas revistas para você fazer o seu mapeamento. Depois disso, outro trabalho que eu vou fazer, lembra que eu falei que existe uma perspectiva de design de machine learning? Então, quando você trabalha, por exemplo, com cluster, tem uma etapa em que você tem que fazer a padronização dos dados. Você trabalha com fatorial, a mesma lógica. Nos dados que a gente vai trabalhar na bibliometria, em alguns casos também, porque eu tenho unidades diferentes. Uma é a quantidade de referência, outra a quantidade de autores, então são unidades diferentes. Então, em alguns casos, isso pode também ser necessário. E ali também outro ponto na análise de dados, tem duas técnicas em que está dentro ali de análise de machine learning, a dimensão de modelos não supervisionados, que é o cluster conglomerado e fatorial, em que elas cabem muito bem na perspectiva bibliométrica. Então, de novo, a estatística está por trás de tudo isso. Por quê? Se eu trabalho com um cluster, por exemplo, eu vou pegar todo o conhecimento que está na ciência, o software vai conseguir colocar para mim em grupos. Eu sei que tem um grupo que está olhando para um lado, um grupo que está olhando para o outro. Então, a perspectiva do cluster faz sentido. Na fatorial, eu posso ter vários pesquisadores, várias teorias, vários pressupostos ali, e o software eu posso criar uma rotação. Quem já teve aula disso, já tem lá o Oblimax, tem o Varimax, né, o Oblíquo e todos aqueles modelos, todas aquelas rotações, você também consegue usar a partir dos dados que você está usando. Novamente, se eu sei a estatística e eu sei a partir dos dados que eu tenho, o conhecimento, eu estou trocando só um dado.
Obviamente, eu estou analisando produções, mas a perspectiva analítica literalmente é a mesma. E aí a gente, avançando um pouco, eu tenho a perspectiva de visualização dos dados, e aí os softwares vão ajudar bastante. Eu vou até depois mostrar para vocês, mas o Bibliometrics é bastante usado. Tem um outro também chamado de Voz Viewer, que é um software gratuito, ele já é point and click, você aperta e vai arrastando, que te ajuda também na visualização dos dados, tá? Isso ajuda bastante. E depois ali, para fechar esse ciclo que a gente está conversando agora, é a interpretação. Necessariamente, essa minha interpretação obviamente, eu vou olhar para a literatura, vou olhar para aquilo que eu estou olhando de contexto e vou tentar, de alguma forma, fazer uma certa comparação aí com a área e, de alguma forma, dizer se eu estou com certo ou com longe eu estou. E aí, só para evidenciar esse argumento, tão importante quanto efetivamente você conseguir mostrar o dado que você vai trabalhar, é você parar e pensar no design do estudo, tá? Sugestão, se vocês jogarem lá no Google agora, Prisma protocolo, vocês vão ver que existe uma forma de você organizar o processo da bibliometria, tá? O Prisma protocolo vai dizer, por exemplo, você vai ter que declarar quais palavras-chave que você usou, qual foi o operador booleano que você colocou, ou não, o critério que você usou, se você teve que ler algum artigo para tirar da amostra final. Então, gastem e deixem sempre muito claro, e esse protocolo chamado Prisma vai ajudar bastante, é um protocolo gratuito. Você consegue, inclusive, preenchendo ali dentro do próprio site deles, depois ele já exporta a figura, se você quiser colocar no teu paper, por exemplo. Isso vai te ajudar a ser claro. Lembra que a gente conversou agora há pouco sobre a questão da reprodutibilidade? Então, eu vou conseguir pegar um artigo que alguém escreveu e de como que ele coletou os dados sobre uma determinada temática, e eu vou conseguir replicar também, eu, obviamente, espero encontrar os mesmos resultados, tá? Então, a gente tem também essa preocupação aí, tá? E, basicamente, quando eu penso em bibliometria, eu vou trabalhar com dois principais focos, tá? Eu vou pensar primeiro uma análise de performance e depois, efetivamente, no mapeamento da ciência. O que mudou muito, tá? Para quem não conhece tanta bibliometria ou para quem já conhece. Até então, os trabalhos de bibliometria era literalmente uma contagem, tá? Lembra quando você trabalha lá na estatística, quando você trabalha muito com frequência de distribuição? Basicamente, até então era isso. X% isso, X% aquilo outro. Tá. Aí a bibliometria vem e fala assim, não, peraí, deixa eu organizar, eu vou levar conhecimentos da estatística, eu vou levar conhecimentos do machine learning para cá e falar, olha, eu vou tentar agrupar. Beleza, põe um cluster, vou conseguir descobrir que, por exemplo, aquela área ou aquele tema, por exemplo, ele está sendo discutido em 3 principais clusters. Legal. Aí eu vou ter que ler quais são os principais trabalhos de cada uma daquelas áreas para que eu possa, efetivamente, fazer uma discussão sobre esse ponto. Uma outra perspectiva ainda dentro desse ponto, eu vou pensar, por exemplo, o que eu vou analisar enquanto performance? Eu vou saber, a partir das palavras-chave em que eu estou escolhendo, é literalmente o céu é o limite. Você pode ficar colocando palavra-chave, trocando o operador, você pode colocar, pegando artigos, por exemplo, dos últimos 10 anos, você pode pegar artigos que têm mais de, sei lá, mais recentes, artigos que não foram publicados, que já foram para congresso, que está só em revista. Tudo isso, literalmente, é o autor ou o pesquisador, quando vocês estiverem executando, vocês vão conseguir fazer. Enquanto técnica, basicamente, eu tenho análise de performance, em que é uma métrica de publicação. Então, eu quero saber quantos artigos saíram sobre o tema, quais as revistas, está aumentando ou está caindo a quantidade de produção sobre aquele tema. Uma outra perspectiva já é uma métrica de citação. Então, por exemplo, se vocês jogarem numa plataforma, por exemplo, como o Google Acadêmico, você vai ver que lá em cima tem o nome do artigo, embaixo já tem lá a quantidade de pessoas que citaram aquele trabalho. Essa citação é uma forma de eu criar alguns argumentos, por exemplo, analíticos da bibliometria para ver, por exemplo, uma relação entre os estudos. Eu vou até mostrar uma ferramenta para vocês mais tarde, chamada Connected Papers, por exemplo, em que ao invés de você ficar fazendo essa junção da evolução de um tema de manual, vou fazer isso com vocês, vou jogar um artigo lá, vocês vão ver que ele vai criar toda essa rede automatizada. Então, você sabe, por exemplo, qual foi o artigo principal, né, o que a gente chama de seminal, e depois eu vou saber quais vieram a partir deles ali para desenvolver também. O professor Class fez uma contribuição, falou aqui, ó, esse protocolo é ótimo, Scientific Procedures and Rationales for Systematic Literature Reviews, né, o SPAR 4
a Solar, né? Excelente, obrigado, Clécio. Ratificou ali, boa. Existem vários protocolos. A mais importante é efetivamente ver aquele que, de repente, aonde você for trabalhar, quais que estão sendo mais usados, né? O próprio citado professor Clécio é muito conhecido, o Prisma, e tem outros nomes também, mas são menores. Cada área efetivamente manipula. Acho que vale a pena vocês lerem os trabalhos, né, efetivamente, que vocês estão desenvolvendo, para depois fazer a escolha. Mas adote, acho que reforçando o excelente comentário do professor Clécio, adote um protocolo que é um guia claro, efetivamente, do que você está fazendo enquanto processo, tá? E ali um outro ponto, para a gente fechar a análise de performance, que essas, vou escrever, troquei a letra ali, métricas híbridas. Quando você entra, por exemplo, novamente no Google acadêmico, você coloca o nome de um pesquisador, você vai ver que, obviamente, ele vai listar todas as produções de um determinado pesquisador. E do lado direito, você vai ver que o Google criou um índice chamado índice H. Esse índice H é uma relação entre a quantidade de produto que você tem e a quantidade de citação. Então, se de repente você quiser efetivamente entender quais são os autores mais importantes daquele tema, e aí vale a pena seguir, né? Hoje eu faço muito isso, eu sou meio cara de pau, assim, eu vejo algum trabalho que eu gosto, eu vou no LinkedIn, mando mensagem pro cara, falo, me explica um pouquinho, tem como você compartilhar mais informação? Por que chegar nele é importante? Através da bibliometria, eu fui descobrir efetivamente quais são os principais do ponto de vista de alcance, ou seja, ele escreveu, muitas pessoas usaram, citando no trabalho deles, então ele se torna irrelevante. Uma outra perspectiva, que é mapeamento da ciência, e aí, só para ilustrar, pessoal, imagina que como se eu estivesse escrevendo uma sessão de resultados, tá, uma análise estatística dos meus dados. Se vocês pegarem os artigos que estão saindo agora, que estão usando a bibliometria, necessariamente, eles estão colocando tabelas em cima dessas duas estruturas, tá? Depois, se alguém quiser ter acesso ao artigo que apresenta isso, me manda uma mensagem que eu passo para vocês o artigo. Ali, em mapeamento da ciência, vai analisar efetivamente a relação de autoria, que vale muito a pena, por exemplo, se você quiser estudar fora do Brasil, saber assim, poxa, aonde no mundo, qual universidade, qual pessoa estuda aquilo que eu quero? Poxa, tá aí uma forma, a bibliometria pode te ajudar a identificar quais são essas pessoas. E aí você pode tentar entrar em contato, descobrir se tem grupo de pesquisa, alguma coisa assim também. Que legal. Eu acho que o Márcio fez isso, não fez? Sim, quando eu fiz para fazer meu sanduíche, eu fui. Sanduíche é o período em que eu, durante o doutorado, saí para estudar. Se não me engano, o professor Clécio também estudou fora também. A oportunidade é justamente essa: olha, beleza, eu estou estudando o tema de marketing aqui. Aonde tem gente no mundo que estuda isso? Por que a bibliometria ajuda? Lembra que eu falei para vocês em que uma base de dados ela tem várias colunas em relação à informação do trabalho? Se uma linha, imagina que cada linha necessariamente é uma observação, é um artigo lido. Coletado. Então vai ter uma coluna, nome do autor, e depois vai ter de onde ele é. E aí, se eu vou mostrar para vocês depois, por exemplo, no Bibliometrics, em que ele pega o mapa mundi, plota as pessoas, então você vai saber, por exemplo, que determinado tema está mais forte nos Estados Unidos, ou está mais forte lá na Europa. Isso é uma baita de uma contribuição para você começar a mapear o seu interesse até então. Uma outra perspectiva é a análise de cocitação, que é você verificar efetivamente a rede. Então, vou imaginar que tem um pesquisador muito forte, muito conhecido, e aí você não consegue, às vezes, chegar nele para tentar com uma parceria, alguma coisa. Mas você vai ver que a partir dele tem vários pesquisadores aqui que às vezes foram orientando os dele, ou está na rede de pesquisa. E na cocitação você consegue saber quem que está estudando com ele. Então, essa é uma forma também de pensar. Por que eu estou trazendo essa provocação para vocês? A bibliometria não só vai te mostrar a área da ciência, mas ela pode te ajudar a estabelecer um alvo de networking que você quer trabalhar. Porque eu vou saber quem é o mais importante, quem está fazendo o quê, ou como você começa a seguir esse grupo. Depois eu vou mostrar que tem ferramenta que faz isso também, mas isso obviamente ajuda. Depois a gente tem ali o chamado de acoplamento bibliográfico, ou bibliographic coupling, que basicamente é se o meu trabalho citou um artigo e o outro trabalho também citou o mesmo artigo, eu crio uma relação. Aí você vai começar a verificar, por exemplo, nesse tipo de análise de acoplamento, você começa a verificar quais são os trabalhos mais importantes daquele tema. Então, vamos imaginar, eu não conheço nada da área, estou querendo começar a trabalhar, a estudar agora sobre Marketing Analytics. Poxa, legal.
partir do momento em que eu consigo fazer uma acoplagem da bibliográfica, eu vou conseguir descobrir, por exemplo, quais são os artigos mais importantes para que eu comece a ler. É o artigo mais importante, que tem mais citação. E depois, ali no final, tem a análise de co-ocorrência, que literalmente é uma relação aí entre os pesquisadores também, e obviamente, a própria relação. E agora, tão importante quanto fazer, pensando na técnica, é efetivamente eu pensar nas contribuições em que esse trabalho, de fato, vai conseguir gerar um certo impacto. Então, ele pode ser dividido, organizado em dois focos. Posso pensar numa contribuição teórica e, obviamente, posso pensar também numa contribuição prática. Na questão teórica, eu vou conseguir avaliar, então, por meio de conglomerados, modelos não supervisionados, né, se a gente for falar na perspectiva de machine learning, em que necessariamente eu consigo identificar quantos grupos ou quantas áreas estão sendo estudadas dentro de um tema maior. Vou montar uma rede nomológica e também do campo, vou saber efetivamente a relação que aquela teoria tem com algumas outras, e aí a bibliometria vai conseguir criar nichos nessa rede e falar, olha, se você estiver trabalhando com um grupo em específico, os 5 principais artigos são esses aqui que você deve estudar. Poxa, legal, você tem um primeiro campo. Depois você vai fazer a própria avaliação do campo. Então, eu quero começar a estudar, quero ver se faz sentido ou tem impacto ou relevância, está ali também. E, obviamente, a identificação de lacunas. Se alguém já se divertiu fazendo um mestrado ou um doutorado, em geral, no texto que a gente coloca, basicamente qual é a lacuna? O que você está fazendo nunca foi feito? Beleza, se não foi feito, não foi feito por quê? Mas eu tenho que deixar isso claro. Aí eu falei para vocês agora há pouco que tão importante quanto usar tudo que a gente está discutindo aqui, que é a perspectiva mais analítica, que obviamente é a bibliometria, a premissa que nós combinamos lá no início. Nada aqui vai substituir o tempo de dedicação de leitura para você conseguir criar ou construir um argumento, mas também a bibliometria tem exigido dos pesquisadores, por isso que apenas você colocar frequência, gráfico que aumentou, isso está perdendo a representatividade, é uma discussão em relação a uma direção de pesquisa. Essa direção de pesquisa é o que é chamada de proposta de agenda de pesquisa. Então, alguém parou, fez um trabalho de bibliometria, e eu vou fechar o meu trabalho com uma tabela falando, olha, sugiro que você tente investigar esse tema a partir de determinados problemas de pesquisa. Isso é ótimo, porque você que está começando no tema, alguém já ajudou a ler o trabalho, teve uma perspectiva de amadurecer o conhecimento sobre aquilo e está te dando uma ideia de quais são os principais campos a serem trabalhados. Depois, quando eu falo em prática, eu vou conseguir avaliar o impacto da produtividade. Então, é legal verificar efetivamente quem são os principais, quem de fato está contribuindo com eventuais temas que vocês fazem. Pontos legais, né, da bibliometria. Você pode ficar fazendo bibliometria de tempos em tempos, você pode ficar fazendo bibliometria de um tema ou temas correlatos. Vocês vão ver que isso, obviamente, acaba tendo impacto muito grande no resultado que você vai ter. E outro ponto também tão importante quanto esse é quando eu penso na performance para a tomada de decisão do pesquisador. Ou seja, necessariamente eu vou conseguir descobrir quais são os principais pesquisadores para te falar, poxa, essa área então ela tem potencial. Ou eu vou parar por aqui, porque eu já estou vendo que ao longo do tempo, dentre as palavras-chave que eu busquei, não está tendo crescimento, já está estacionado em relação ao interesse da academia até ali, por exemplo. E aí, só para mostrar para vocês, esse aqui é um dos protocolos, né, que eu falei para vocês, de basicamente para a gente pensar o seguinte, como é que é o fluxo para que eu monte, qual é o fluxo para que de fato eu faça uma bibliometria? Então, a primeira coisa é pensar a palavra-chave. O que é a palavra-chave? É literalmente quando você pega um artigo na parte inferior, é uma forma de eu conseguir chegar no seu artigo. Então, se meu trabalho falou sobre marketing, vai ter uma palavra-chave marketing. Se falou sobre comportamento do consumidor embaixo, tá lá, comportamento do consumidor. Às vezes a gente acha até a técnica também que foi usada no trabalho, ela também está ali na palavra-chave. Essa palavra-chave não tem que falar assim, é do melhor jeito. Nem sempre. Então, aqui literalmente é testar. E, obviamente, quanto mais amplo você colocar, mais amplo também, obviamente, vai ser a quantidade de artigo que você for usar. E isso vai ter impacto lá quando fizer um cluster ou o impacto que você estiver também fazendo na análise. Depois, né, no passo 2,
eu vou determinar, então, um exemplo desse critério da minha amostra. Então, ele colocou ali, ó, eu peguei, foi uma base de dados única, eu peguei todos os artigos que foram produzidos até antes de determinado período, que eram apenas artigos científicos da área tal, tal, tal. Isso é um critério. Então, imagina quem gosta de mexer com banco de dados, é como se você pensasse no seu SQL. Quais critérios que eu vou colocar para que ele entre numa grande base de dados, toda a produção científica sobre aquele tema, eu quero que ele puxe para mim apenas algumas observações. É justamente isso, é um filtro em que a gente está fazendo nesse primeiro momento. Depois, obviamente, vem a extração, e aí começa efetivamente o teu trabalho como para você desenvolver essa habilidade, para você identificar pesquisas relevantes. Então, primeiro, você vai pensar também na quantidade de artigos. Então, ali no caso, achou 1.366. Fica bem complicado você ler tudo isso, mas você vai começar a verificar, por exemplo, eu vou pegar apenas os artigos que estão em determinado ranking. Poxa, é um critério, você já baixa. Eu vou pegar apenas os artigos, por exemplo, que tem um determinado critério de uma relação entre a quantidade de referência, citação, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode ter critério ali. Depois que você aplica o critério, obviamente, você vai ter uma quantidade menor de artigos, e a expectativa é que, novamente, ao invés de eu ler tudo, ele vai começar a ter uma quantidade de artigos, nesse caso aqui são 886, para depois você ir para o software para gerenciamento bibliométrico, no caso é o Bibliometrics, a gente vai conversar, e aí necessariamente dentro do meu Bibliometrics eu vou conseguir descobrir quais são os artigos mais importantes, quais são os mais citados, quais têm mais ocorrência, e aí obviamente a bibliometria vai conseguir fazer com que eu tenha muito mais clareza para saber o que é importante para que de fato eu consiga avançar, tá? Então, pessoal, até aqui era basicamente um overview, assim, da lógica de bibliometria, tá? Fique à vontade para vocês colocarem as perguntas aí, as provocações para a gente poder conversar. Então, basicamente, a perspectiva da bibliometria necessariamente é conseguir mapear a literatura, saber o que está sendo feito, por quem está sendo feito, e aí eu enquanto pesquisador, eu enquanto gestor desses dados, obviamente eu vou trabalhar com essa perspectiva. Este aqui, inclusive, foi divulgado, né, tá no CRAN, né, na plataforma lá de pacotes do R, saiu hoje a versão 4.0 do Bibliometrics, trocou basicamente layout, eles colocaram mais alguns indicadores lá dentro também, que facilitou bastante. Os caras que escreveram o pacote são pessoas bem acessíveis, 2 italianos. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, eu mando, eles respondem, é bem bacana, tem um site para vocês poderem conhecer. Por que eu estou trazendo para vocês agora um pacote como esse? Porque o filtro que eu faço se muitas pessoas estão usando, quer dizer que, entre aspas, a comunidade já validou que está tudo certo dentro dele. É a mesma coisa de eu escolher um algoritmo para usar e eu não tenho como comparar se efetivamente ele está dando certo ou está dando errado. Então, é um pacote só para vocês poderem conhecer que necessariamente ele está sendo usado para vocês conseguirem fazer. Gratuito, ele está dentro do R, mas ele é uma perspectiva point and click, tá? Basicamente, então, para vocês entenderem, quando eu falo para coletar dados, e aí, novamente, vamos trabalhar com a perspectiva de ciência de dados, eu estou falando que eu preciso ir em algum lugar para pegar os dados em que eu vou trabalhar. Eu preciso, de alguma forma, pegar essas informações que estão em alguma plataforma, eu preciso colocar dentro para que eu faça o trabalho. Então, o primeiro ponto ali, eu posso pensar na Scopus ou na Web of Science, são as duas mais conhecidas na área de ciências sociais aplicadas. O pessoal da área de saúde, como eu falei no início, usa bastante o PubMed. Geralmente, você tem acesso a elas por dentro de uma universidade. Então, se você tiver um usuário vinculado à universidade, geralmente eles têm assinatura, aí você consegue entrar, pegar todos os dados aí que for. Tem outras? Tem, tá? Só estou mostrando para vocês duas aqui que são efetivamente aí as duas principais. Para vocês entenderem um pouco como é que seria o fluxo que o Bibliometrics trabalha, tá? Isso aí, inclusive a fonte ali são justamente dos criadores do pacote. Então, vocês vão perceber que ali, basicamente, eu vou fazer o carregamento dos dados, que a gente vai fazer um exemplo agora, carregar e fazer essa conversão, é tudo com software. Por mais que esteja dentro do R, mas ele consegue operacionalizar isso com muito mais facilidade. Depois, eu vou fazer uma análise descritiva, quem escreve, quem é, onde está,
quais são os artigos mais importantes, por aí vai. Depois ele vai fazer uma matriz de criação, que é pegando cada documento ou cada artigo em relação aos atributos, em relação às informações que eu quero descobrir, e aí eu tenho efetivamente a parte de estatística para validar toda a minha bibliometria. Eu tenho ali redução de dados, aí eu posso trabalhar com componentes principais, posso trabalhar com cluster, uma série de técnicas, posso trabalhar também com a própria perspectiva de criação de relação, que são os clusters, e depois tem outras técnicas que vão ser trabalhadas aí. O Bibliometrics, ele tem, obviamente, por não poder programar dentro dele, você basicamente vai pegar informações pré-formatadas, mas isso, as opções que eu vou mostrar para vocês ali, literalmente elas estão dentro do que mais a ciência está buscando aí dentro de informação, tá bom? E aí, só para marcar o conhecimento de vocês, lembra que eu falei que a bibliometria, por ser uma perspectiva de dados, cada setinha dessa que está apontando aí para vocês, é como se fosse uma informação em que eu estivesse colocando na minha base de dados. Então, primeira linha é esse artigo, por exemplo, a primeira coluna que ele vai puxar é o título do artigo. Mas olha só, eu não vou fazer, não bibliométricos em específico, foi a pergunta que a gente recebeu mais cedo, ele não vai fazer uma análise qualitativa sobre títulos, não. Ele só vai pegar, literalmente, e trazer um Ctrl+C, Ctrl+V para a minha base. Depois ele vai pegar o nome do autor, a universidade que está vinculada e o país de origem também do pesquisador. Então, são mais informações, mais colunas que eu estou abrindo. Depois ele vai pegar o resumo. Então, ele vai puxar automaticamente o resumo para uma coluna. Se você quiser trabalhar com uma tendência, né, de text mining, né, linguagem de processamento natural, você pode fazer toda a extração por aqui e dali para frente você faz uma leitura, o código que você vai trabalhar em cima disso aí também. E ali embaixo eu tenho lá o keywords, né, que são as minhas palavras-chave. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se eu chego numa base de dados como Web of Science ou Scopus, eu tenho que jogar palavras-chave para ele começar a achar artigo. Então, os autores do artigo, eles colocaram lá marketing em mídias sociais, engajamento do consumidor, geração de conteúdo, Facebook, educação de ensino superior. Então, quer dizer que se eu chegar lá no site e jogar, por exemplo, a palavra-chave social media marketing, pode ser que eu consiga encontrar, por exemplo, esse artigo. Novamente, a expectativa é que as palavras-chave, elas efetivamente sejam muito aderentes ao trabalho. Como forma de garantir, se vocês começarem a mexer, não sei se alguém já viu isso, você consegue exportar um dado chamado de keyword e tem um chamado de keyword plus, que é basicamente o keyword que o autor coloca e um outro que a editora coloca, que é o plus, que é justamente para dar mais alcance ainda. E aí vocês vão ver que na análise a ser feita na bibliometria, eu posso escolher fazer uma análise das palavras-chave do autor ou das palavras-chave também que a própria editora coloca para dar muito mais alcance até então, tá? Então, quando eu falei para você da perspectiva de dados em bibliometria, é isso aqui, tá? Cada setinha dessa é uma das informações. Outras informações que eles podem colocar, você pode ter uma coluna com todas as referências do trabalho, você vai ter uma outra com a quantidade de citações, quando que esse artigo foi publicado. Vocês podem ver que ali do lado direito tem assim, o artigo foi recebido em 20 de junho de 2020, revisado em 3 de novembro e foi aceito aproximadamente um ano depois, lá no dia 4 de junho. Você também tem essa informação, aí você vai saber, por exemplo, quanto tempo essa pesquisa demorou entre sair e entrar para submissão e ser de fato aprovada. Então, são alguns pontos aí só para a gente poder analisar, tá bom? Tem alguma pergunta, Thiago? Alguém está com um questionamento por aí? Até agora não. Não? Beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade. Novamente, a ideia é apresentar um pouquinho para vocês da técnica, de fato, porque que isso acaba sendo usado. Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do fluxo, tá? Então, eu vou numa base como o Web of Science, e esses campinhos que vocês estão vendo brancos ali, basicamente eu vou jogar lá social media, eu vou jogar marketing, eu vou jogar consumer behavior, vou jogar alguma coisa assim. Por que eu estou falando em termos de inglês? Quanto, obviamente, a língua que você vai mais encontrar são trabalhos na língua inglesa. Então, a não ser que, obviamente, você tenha um motivo muito específico para pegar artigos que estão apenas em português, a sugestão é sempre que você vá para lá com palavras-chave na língua inglesa, tá? E aí, do lado direito, vocês vão ver que, basicamente, ele vai mostrar os artigos que ele coloca. Não sei, acho que eu deixei pequenininho ali, mas, por exemplo, numa busca que eu fiz de teste,
ele achou lá 72.351 documentos com essa mesma característica. Obviamente, você não vai parar para ler tudo isso. O que você vai fazer, que a gente conversou agora há pouco? Aplicar filtros. Eu quero artigos que esteja apenas em inglês, que sejam apenas da área de administração. Aí você vai começando a colocar um filtro. Para depois você conseguir levar, que é a última telinha, se vocês seguirem um fluxo, que efetivamente é a própria exportação que você tem a fazer. Mestre, pode falar. Tivemos uma pergunta aqui da Bianca Carvalho. E qual é a melhor? Usar as Keyword Plus? Excelente, Bianca. Minha sugestão, testa os dois. Tá? Por quê? Tem algumas revistas em que, em geral, Keyword, quando você vai fazer o cluster, você pode criar o cluster dele, né, o conglomerado, pelas duas. Testa para ver qual fica melhor. Tá? Depende muito da revista. Como vocês vão ver que basicamente trocar uma opçãozinha vai pelas duas. Agora, a escolha, Bianca, aproveitando tua boa pergunta, se você fizer um cluster, por exemplo, sobre um ou outro, aí você tem que deixar isso no texto. Porque aí quem for depois tentar fazer a replicação fala que foi em cima de um dos dois critérios aí, tá bom? Se ficou claro, pode perguntar de novo aqui. E aí eu fecho o ciclo ali, então, fazendo exportação. E qual que é a grande vantagem de trabalhar com o Bibliometrics? Exemplo, vamos imaginar que eu queira trabalhar assim com 72.351 artigos por algum motivo. Qual que é o problema das ferramentas, tá? Tanto da Scopus quanto da Web of Science? Eu não consigo exportar todas as observações de uma vez. Isso é um problema. Eu tenho que exportar de 1.000 em 1.000. Então isso quer dizer que você vai ter que brincar com a matemática, vai ter que deixar um caderninho do lado, aí você faz uma cara de ódio e escreve lá, artigo de 1 a 1.000. Você faz download. 1.001 a 2.000. Aí você vai fazer download para cada intervalo desse. Depois, você pode pegar todos os arquivos que vão sair, por exemplo, como TXT, você faz um zip, compacta. Aí vocês vão ver que o Bibliometrics já leu compactado. Então, eles fazem isso, tá? Mas a exportação, infelizmente, não consegue exportar tudo de uma vez, infelizmente, nas duas. Eles estão aumentando essa quantidade, mas por enquanto não tem essa opção. Tá? A Aisha comentou aqui também, poderiam, por gentileza, disponibilizar esse material para nós? Muito bom, claro. Estou aprendendo muito, gratidão. Boa. Legal, claro. Pode mandar mensagem depois, eu ia até colocar no site do UFG, mas caiu hoje à tarde. Boa, se quiser, a gente pode colocar lá também no blog lá do StatData também, para o pessoal acessar depois, enfim. Ótimo, te mando então depois, terminando. Tranquilo. Aqui. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho a lógica que vai acontecer por trás, é trabalhar com operador booleano. Quem gosta de programação já estudou isso aí bastante. Que eu vou saber exatamente se eu quero, por exemplo, um artigo que eu coloco um AND, então eu quero que ele esteja entre os dois. Aí eu posso colocar o OU, né, que é o OR, então ele quer um tema ou o outro. E eu quero, de repente, um tema, necessariamente, mas consiga tirar. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com a perspectiva de Machine Learning, às vezes você faz isso. Você quer Machine Learning, mas você não quer, por exemplo, modelos supervisionados. Aí você pode ir lá e coloca, olha, eu quero Machine Learning, mas não modelos supervisionados, por exemplo. Então, aqui é literalmente uma brincadeira. Aí você vai ver que quanto mais rigoroso você for, menor é a quantidade de artigo, tá? Se alguém tiver interesse, por exemplo, em produzir, publicar artigo, eu estou com um parceiro de pesquisa, chama Satish Kumar, ele é uma máquina assim, de publicação, e conversando com ele em produções em conjunto, a sugestão dele é, se você não tiver uma amostra mínima de 100 artigos, você dificilmente vai conseguir fazer a produção. Por que 100? Porque vai entender que ali, de alguma forma, você está varrendo a literatura de maneira satisfatória. Tá? Então, tentem chegar ao final daquele fluxo todo, tanto que o protocolo, essa que o professor Kless indicou, ou o Prisma, tentem chegar ao mínimo ali de 100 artigos ao final. Tá? E aí, pessoal, a ideia é mostrar para vocês agora como é que isso pode acontecer dentro do Bibliometrics. Tá? Então, como é que efetivamente vai acontecer. Eu vou mandar depois, então, para o professor Tiago aqui, os scripts também, vou deixar tudo para vocês poderem fazer. E aí, só para, antes de eu entrar e mostrar a tela para vocês, o que muitas pessoas acabam fazendo, tá? E o código que eu vou disponibilizar faz isso. Vocês encontram na internet, mas eu, por trabalhar com isso, eu já montei também para facilitar para mim. Vamos imaginar que eu queira fazer uma pesquisa, sei lá, novamente, Marketing Analytics. E aí eu tenho uma perspectiva, por exemplo, de pegar dados que estão lá no Web of Science
E depois eu vou pegar dados, por exemplo, que estejam na Scopus. E de alguma forma eu quero juntar. Mas o que vai acontecer? Pode ter, obviamente, artigo repetido. Não dá, novamente, a gente está falando de tecnologia. Se eu baixei lá 72 mil artigos, você não vai ficar lá no Excel olhando um a um. Então, esse primeiro código que vocês estão vendo ali no início, ele vai fazer justamente isso. Ele vai varrer uma base, vai varrer a outra, e ele vai excluir aqueles repetidos ali para facilitar. Tá? Então, no código que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem fazer o processo que a gente conversou de extração em um ou outro, e depois roda aqui o script aqui que ele vai excluir e deixar uma base única para você poder trabalhar também sem nenhum problema, tá bom? Boa. E aí, só para o que eu vou fazer com vocês, já está disponível, tá? Dentro do site do Bibliometrics, tá? Eu faço questão de não nem replicar, porque já está lá, então fica mais fácil até de eventual atualização. Então, olha só, vocês vão entrar no site, exatamente, coleção que é aqui, ó, esse site bibliometrics.org, por exemplo. Assim que vocês entrarem, esse aqui é o menu superior. Então, vocês vão lá, ó, em documento, aí vocês procuram já a perspectiva do BiblioShine, que é essa a visual, que a gente vai trabalhar nisso agora, o tutorial, e vai em slides. Ali vocês vão ver que ele vai contar toda a história do algoritmo, da lógica do Bibliometrics. Depois ele vai mostrar o passo a passo do que tem que ser feito. Tá? Então, eu faço questão de deixar essa tela, porque eu, particularmente, eu aprendo muito fazendo e não ouvindo. Então, aqui, se você quiser pegar e fazer, faz esse roteiro, vai lá, bibliometrics.org, documentos, BiblioShine tutorial, vai em slide, ele vai estar falando assim, entra aqui, exporta de tal forma, junta de tal forma, vai tudo lá está explicado para vocês poderem replicar, tá bom? E aí o exercício que eu vou mostrar para vocês, basicamente o que eu fiz? Eu fui ali no Web of Science, tá? Na base, e digitei lá Market Analytics, e coloquei o ano de 2022. Então, eu peguei, obviamente, de janeiro até a data de hoje, coloquei só tipo de artigo e idiomas, todos os artigos ele necessariamente tem que estar em inglês. Deu um total de 300, tá? Só para vocês entenderem. O critério, como eu falei para vocês, literalmente vai depender muito mais da gente, tá? E aí, só para vocês verem primeiro a cara, depois a gente vai brincar um pouquinho, qual que é a evolução? E eu conheço o método já tem uns aninhos, antigamente eu fazia tudo na mão. Só que aí você começa a pensar, por que eu vou fazer na mão se eu aperto 2 botões? De maneira gratuita, isso é o mais importante. Então isso aqui, quem gosta de trabalhar com R, né, o Shine, né, o Thiago já vi que tem uma playlist aqui no canal de Shine também. Tem também. Para dashboard ela é sensacional. Então vocês podem ver do lado esquerdo ali, ó. Tá vendo que do lado esquerdo ela tem categorias. Então eu tenho dado, depois eu tenho visão geral, fonte, autor, tarará. Cada uma dessas categorias vai estar abrindo um bloco de análise para vocês. Eu brinco com os alunos assim, como é de graça, sai apertando tudo e vê o que acontece, não tem problema. Vai fazendo, aí obviamente que é a minha sugestão. Dê uma olhada no que vocês estão escrevendo, dá uma olhada onde vocês estão querendo analisar, para você tentar simular efetivamente as mesmas técnicas, tá? Porque depois você tem que escrever sobre isso, tá? Mas os autores capricharam aí no Bibliometrics, ficou muito legal a interface aí, ficou muito bonita. Essa aqui é a versão 4. Até na 3 tinha, por exemplo, uma quantidade menor de análise. E aí eu acho que eles estão cada vez mais aumentando. Legal. Pontos positivos aqui, cada uma dos que vocês abrirem vai ter, obviamente, uma enormidade de funções para vocês poderem trabalhar, tá? Então eu vou só mostrar para vocês, digamos, a operacionalização disso. Deixa eu parar aqui. Beleza, vocês estão vendo a minha tela do R, perfeito. Sim. Então, pessoal, esse aqui é o nosso bom e velho R. Então, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui, senão fica difícil para vocês. Acho que 13 acho que fica legal, 14. 13? 14. Aplicar. Tem que ver se vai ficar confortável para você aí. Para mim, dá para olhar por aqui que eu estou com os dois. Beleza. Então, aqui, ó, pessoal.
Esse aqui não conhece, não usa muito R, mas basicamente você pode vir aqui então instalar, aí você vai digitar lá Bibliometrics, tá? Com X mesmo no final, assim como estão todas as telas até agora. Aí basicamente ele vai fazer a instalação, como já tem, ele vai dar uma atualizada. Aí obviamente depois você tem que fazer a marcação dele, então beleza. É como vocês podem ver aqui, ó, ele já está com a versão 4.0. Antes, até semana passada, você tinha que usar, o Thiago conhece muito bem, você tinha que ir no DevTools da vida para baixar, que está meio que, né, no limbo no negócio. Agora que foi para o CRAN, está resolvido. Você vem aqui, já tem a versão Show. 4.0, já está Boa. direto. E aí, Agora assim, tá molezinha, né? tranquilão. Aí, olha só, por enquanto, acabou tudo que você tinha que fazer no R. Se alguém tiver trauma para fazer biometria no R, acaba aqui. Por quê? Ele vai falar um pouquinho, a última linha que ele gera aqui embaixo, ó, BiblioShine. Ele está tipo, explicando como que você abre aquela interface azul que a gente acabou de ver. Então, você dá um Ctrl+C aqui, dá um Ctrl+V e ele vai abrir. Vou ter que ver em qual tela que ele vai abrir para vocês aqui. Peraí. Vai abrir no navegador, talvez. Não, mas isso aqui. Pronto. Então, essa é a cara do Bibliometrics, digamos, rodando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dados e vou carregar os dados aqui. Do lado direito aqui, ele vai perguntar para você qual que é a extensão que você quer. Você pode já, inclusive, trabalhar com a própria extensão do Bibliometrics, mas as bases que eu mostrei para vocês não acontecem. Então, eu vou importar. Aí eu tenho as bases aqui que eu falei para vocês. Ó. Ele já está programado para converter ou ler as bases do Web of Science, Corpus, Dimensions, Lens, PubMed e Cochrane Library. Então, depende da área que você estiver trabalhando, obviamente isso vai acontecer. Por que é importante que você marque aqui a correta? Porque por trás disso aqui, obviamente, tem a programação. Ele já consegue ler, obviamente, o formato previamente determinado de cada uma das bases. Eles não são os mesmos, tá? Ele converte. Então, eu vou pegar aqui, Web of Science, e vou pegar um arquivo que eu gerei. No caso, como vocês estão vendo aqui, ó, ele gera um arquivo .txt, aquele que eu exportei, que eu mostrei o exemplo para vocês. Se não passar vergonha, beleza. Automaticamente ele carrega. Como eu falei para vocês, a partir de agora, literalmente o céu é o limite. Como eu brinquei com vocês lá atrás, e o Thiago disse que lembrou até da orientadora dele, essa tabelinha aqui, ó, é o que a gente fazia na mão no Excel até pouco tempo atrás. Agora, lembra que eu falei para vocês, ó, cada coluna dessa aqui é uma variável. É a lógica de banco de dados, por isso que a provocação do nome da palestra é combinação perfeita. Se eu entendo de estatística, se eu entendo de dados, isso aqui vai ficar claro. Então, beleza, a lógica está toda aqui. Bom, ele vai mostrar para mim aqui ó, a quantidade que eu tenho de documentos, e aqui do lado esquerdo, você pode começar a efetivamente fazer as análises. Então, por exemplo, fazer uma visão geral, informações. Ele vai mostrar que, por exemplo, eu peguei informações ali praticamente de 2022, 194 periódicos diferentes, tem um crescimento aí ao longo desse ano, foram 979 autores diferentes, enfim, tem uma série de informações. Em geral, lembra que a informação de estatística descritiva, quando você está fazendo uma análise, apresenta uma tabela de início para mostrar o perfil dos dados? Se vocês entrarem em artigos de bibliometria, essa tela que vocês estão vendo, geralmente os autores colocam, que dá uma visão geral de tudo que efetivamente está sendo analisado. Depois, ó, eu posso pegar, por exemplo, porque eu estou pegando só um ano, obviamente não tem a variação, mas aqui é a produção anual por ano, obviamente a minha também vai dar praticamente zero, porque eu peguei apenas um período ali. Outra coisa bacana, em relação às fontes, né, ou seja, onde que está saindo. E aí eles customizam, antigamente não tinha isso, você tem que vir aqui e roda, porque você pode começar a customizar os parâmetros aqui. Então eles deixaram ainda mais essa versão mais customizável, o que é excelente para o usuário. Então, por exemplo, da forma que eu achei, ele está mostrando aqui para mim quais são as 10 principais revistas que mais saem temas sobre isso. Ótimo. Então, se tiver perdido, não sabe o que começar a ler, poxa, legal. Então, esse aqui é o primeiro, o segundo, entendeu? Aí você consegue fazer o processo. Não vou mostrar todos, mas dá para vocês, né? Aqui é diversão garantida. Depois você vai aqui em autores, eu posso descobrir quem são os principais. Vou mandar rodar. Vai descobrir que é esse autor aqui, Acter, tem 4 trabalhos, esse aqui tem 4, beleza.
por onde que eles estão, por exemplo, você consegue fazer o processo. Agora, eu quero saber onde eles são afiliados em qual universidade. Universidade de Coventry, por exemplo. Qual que é o país? Você vem aqui e vai rodando. Grande parte dos pesquisadores, no contexto que eu analisei, eles estão lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Aqui era aquela perspectiva que nós conversamos de você explorar os dados. Aí pode acontecer do que você encontrar não está legal, volta na base, troca o perfil, exporta de novo, volta para cá e importa. Então você vai ficar no loop até achar as informações que você quer. Tem outras informações aqui também. Você pode fazer a nuvem de palavras. Então, assim, literalmente, tudo que a gente acaba fazendo separado, né, na mão. Outro dia eu vi um aluno fazendo nuvem no Excel, me deu vontade de chorar do lado. Porque eu falei, tá tudo pronto. Isso aqui você já pega aqui, ó. Esse aí já está no Word Cloud 2 já. E aí você consegue, você exporta se você quiser. Então, assim, fica tudo tranquilo para você conseguir direcionar para o processo. Novamente, eu não estou tirando a necessidade de ler, mas a necessidade de importar e entender é totalmente point and click. Posso trabalhar aqui ó, com os temas principais, por exemplo, o impacto, tem 41 frequências, modelo, então você vai conseguir entender as palavras. E aqui, só para curiosidade, para não tomar muito tempo de vocês, posso trabalhar com cluster aqui, por exemplo, e eu posso trabalhar ó, com medido, né? Quem trabalha com esse do cluster viu que tem várias formas de você medir, né? Tipo de distância. Então, aqui essa distância é por referência, por exemplo. Aí lembra que eu falei lá atrás, ó, tem um keyword plus e eu posso pegar keyword do autor também. Então, você pode fazer teste aqui e se divertir. Opa, não ficou legal. Tá muito difícil de enxergar. Você pode colocar a quantidade por cluster, você pode trocar o cluster aqui, de repente, para o autor, aí você roda de novo. Aí você vai, literalmente, você vai fazendo as análises. Ponto positivo dessa versão é que agora, do lado direito aqui, você consegue customizar esse processo com muito mais facilidade, tá? Então, assim, aqui era só para mostrar para vocês a lógica do Bibliometrics. Tudo que você consegue fazer aqui, você vai conseguir exportar. Então, que você consegue já até fazer um download direto para colocar no seu trabalho, onde você estiver operacionalizando aí também, tá? E aí, deixa eu aproveitar, tem dois softwares que podem ajudar vocês. O software que talvez ajude mais vocês, quem trabalha com point and click, e é comum nos trabalhos usarem tanto o Bibliometrics como outras plataformas, esses dois aqui são muito comuns, tá? São gratuitos também. Um é o Voz Viewer, em que ele ajuda também a fazer cluster, só que ele tem algumas estimações de cluster diferentes, e o CityNet ele faz na perspectiva de rede de análise também, tá? Então são softwares point and click. Como vocês viram, o Bibliometrics também se torna point and click, a partir do momento que ele está no dashboard ali, fica tudo mais fácil para vocês poderem executar, tá bom? E aí, para explicar aonde estamos, tá? São 4 sugestões aqui. Eita, computador. Pronto. Vocês estão vendo a tela ainda? Esses aqui, pessoal, são 4 sugestões. Eu literalmente já coloquei nos meus favoritos aqui, vocês vão entender o porquê. São 4 sugestões para que vocês consigam fazer todo esse processo de bibliometria, todo esse processo de mapeamento de maneira totalmente online, tá? O Elicit, por exemplo, que é o primeiro do lado esquerdo, ele trabalha com inteligência artificial, o título dele é Inteligência Artificial como Assistente de Pesquisador. Vou mostrar para vocês agora. E ele trabalha com a perspectiva lá de linguagem de processamento natural, GPT-3, então você vai ver que é muito inteligente a forma com a qual ele trabalha os dados. O do lado direito é o Connected Papers. É muito bom para você conseguir entender o fluxo de como que aquela pesquisa, um determinado artigo, ele avançou na ciência. Depois tem o Research Rabbit, que eu também vou mostrar para vocês, em que você pode cadastrar um estudo
e ele vai começar a fazer um monitoramento para você. Vai fazer todo esse vínculo aqui, tá? O Researcher, que é o outro, ele é um pouquinho mais, com mais opções, tá? Você cadastra, aí ele vai monitorar, vai te dar uma série de informações. Mas por causa do período aqui, eu vou mostrar basicamente só os 3 primeiros aqui para a gente poder conversar, tá? Deixa eu só abrir aqui. A Bianca Carvalho disse que VOS Viewer gera rede temática de uma forma mais visível que o Bibliometrics. Isso. Legal. Bem, é na hora que o computador quer passar vergonha em público. Vou fechar isso aqui e ver se resolve. Pronto. Illicit. Quem sabe passa vergonha ao vivo, viu, Thiago? Deixa eu tentar trocar de... Peraí, pessoal, deu problemas técnicos. Pronto. Agora sim. Ó, só para vocês conhecerem, então, pessoal, essa aqui é a carinha desses assistentes virtuais para trabalhar com bibliometria. Esse aqui, primeiro aqui é o Illicit, que eu sugeri a vocês. Vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o Connected Papers. E esse aqui é o Research Rabbit, tá? Só para vocês entenderem. O que ele faz, ou de fato, o que ele está tão diferente? Basicamente, ele está deixando claro o suficiente em que esse processo da gente ter que ir atrás da informação acabou. Eles estão trazendo para nós a informação. Então, por exemplo, não é lícito, por exemplo, se eu chegar e jogar aqui, ó, Data Science, e aí eu tenho que fazer uma pergunta para ele, tá? Então, quando eu der pesquisar aqui, o processo que a gente teria que fazer de exportar, de vir, ele está tudo aqui. Então, por exemplo, eu joguei um tema, né, Data Science Marketing, por exemplo, automaticamente já identificou quais são os artigos, ó. Pode ir abrindo mais. Automaticamente aqui, se eu quiser, eu já inclusive faço até exportação aqui embaixo, ó, do trabalho, para conhecer. Aqui tem o título, o que é mais importante do abstract, aí tem a linguagem de processamento natural já lendo o abstract e fazendo o recorte, o ano e a quantidade de citação. E alguns, eles estão conseguindo fazer o vínculo já direto para o PDF. Na última newsletter deles, colocaram isso. Então, eu posso vir aqui, ó. O que é interessante? Eu não quero PDF, eu não quero abstract. Eu posso vir aqui e ainda posso customizar o que eu quero. Então, para quem trabalha com base de dados, isso aqui é uma maravilha, né? Então, fonte, ponto. Vai carregando, ele vai montando. Outro ponto, eu posso começar a colocar filtros, assim como nós vimos lá na bibliometria, lá na coleta. Filtro, ano, e aqui eu posso, não, eu quero dos artigos que fizeram revisão. Aí ele vai rodar de novo, vai mostrar quais são os artigos dentre esses que eu estou analisando que tem revisão. Agora, artigos que são meta-análise, por exemplo. Nenhum que eu analisei. Revisão da literatura. Também não tem dentro dos meus critérios. Tá? Então, assim, o que eu acho dele fantástico, essa ferramenta? Eu não preciso ficar indo, por exemplo, atrás do Google Acadêmico, por exemplo, para ficar jogando e descobrindo quais são os artigos do tema. A inteligência artificial vai lá, mapeia, traz para você, e você ainda consegue fazer a exportação. Então, obviamente, isso ajuda muito. Você aperta o botãozinho aqui, ele já vem com todas as informações. Tá? Então, esse é o primeiro software que eu acho que vale muito a pena. Eu não preciso extrair nada. Tá? Então, isso aqui ajuda muito. O outro artigo... E ele baixa em quais formatos aí? Só PDF, BIB, o CSV BIB, e BIB?
Isso, Bib geralmente é usado para agenciador bibliográfico, né, o Zotero, o Mendeley, e o CSV clássico também, que depois dá sim. para trabalhar. Beleza. Aí, para vocês usarem esse aqui, que está chamado de Connected Paper, e aí você vai precisar colocar um artigo, tá? Quem trabalha com pesquisa sabe que geralmente o artigo tem um negócio chamado de DOI, né? Digital Object Identifier. Legal, que é código, que é um monte de número. Se você não souber, só por exemplo para vocês, eu posso vir aqui, vou lá no Google Acadêmico, digito lá um Marketing Analytics, por exemplo. Aí vamos supor que esse artigo aqui tem muita citação lá, tem 731. Aí eu vou pegar esse artigo, vou voltar no Connect Papers e vou jogar ele aqui. Vocês vão entender o porquê. Como eu falei para vocês, a lógica do Connected Papers inicial vai mostrar a relação, a evolução de um trabalho. Tá? Então eu venho aqui, eu vou editar, então, construir um gráfico. Deixa eu abrir aqui, ele vai trazer mais coisa. Ponto. São os artigos que, de alguma forma, têm relação com ele. Tá? Esse eu vou imaginar que eu clique nele aqui. Ó. Automaticamente ele já faz toda a relação. Então, por exemplo, esse aqui é o artigo em que eu estou olhando. Eu sei que depois dele, esse artigo influenciou, por exemplo, obviamente, quanto maior a bolinha, melhor, ele teve um efeito muito grande nesse aqui de 2017. Ó. Então, qual que é a lógica? Eu vou tentar, de alguma forma, descobrir qual que é a relação que eu tenho de um artigo para o outro. Então, eu sei que esse aqui influenciou muito esse aqui acabou influenciando esses daqui, esse aqui. Então, você consegue entender como que um artigo, se vocês encontrarem os artigos principais, necessariamente você vai ter muita clareza para identificar como que aquele artigo está impactando os demais. E pode chegar a um determinado momento até de você conseguir descobrir correntes que estão, até certo ponto, sendo separadas. Então, você consegue, do lado de cá, já tendo informações, para vocês trabalharem também, tá? Bem Então, assim, interessante. eu particularmente uso para ver um artigo e ver como é que ele se relaciona com os demais, ver o peso e tudo mais. Dá para vocês poderem se organizar também e trabalhar, tá? Uma outra alternativa final é esse aqui, que é o chama Research Rabbit, né, do coelho, você vai adicionar um paper. Então eu vou colocar esse de novo, pesquisa. Esse que eu quero adicionar para minha coleção. Beleza. Aí quando eu jogo ele aqui, por exemplo, ele já vai começar a descobrir, fazendo tudo automático, quais são os artigos similares, todas as referências, todos que foram citados, outros trabalhos do mesmo autor e sugestões de outros autores com a mesma temática. Então, assim, são 3 sugestões para que vocês possam incorporar no dia a dia que vocês estiverem fazendo essa operacionalização. Aqui ajuda muito a vocês, se vocês quiserem colocar vários artigos, vocês vão ver se de alguma forma eles se relacionam ou não. Se de repente esse autor que publicou, o que ele continuou fazendo depois, então você consegue fazer todo esse acompanhamento. Se vocês jogarem tanto o Elicit, o Connected Paper e o Research Rabbit, jogar no YouTube, por exemplo, tem muito tutorial deles, então fica muito mais fácil vocês conseguirem operacionalizar. São todos abertos, são todos gratuitos, e a comunidade, de fato, que alimenta toda essa informação. Tá? Então, são 3 sugestões para facilitar, mas lembrando sempre, tudo isso vai ajudar sempre essa perspectiva da leitura e da necessidade. Tá? Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Estou à disposição de vocês, qualquer dúvida. Boa. Ajudado. Sensacional. Olha aí, o mestre Eric falou: opa, pode tomar o tempo à noite a uma criança. Boa. A Aisha tinha perguntado: você vai disponibilizar o material, né? Você vai mandar depois. Se ela quiser, ela pode entrar em contato com você, né? Pelo seu LinkedIn, Instagram, enfim, né? Ou aguardar também a gente colocar lá no blog da comunidade, né? Então, quem quiser também vai estar lá, o professor vai disponibilizar para a gente coloca lá. Claro. Né? Beleza. Isso aqui foi o comentário da Bianca, ela falou que lá no VSVIR tem as redes temáticas, né? Beleza. O mestre Eric falou: fantástico, poderíamos ter aulas sobre o assunto no canal. Olha aí. É uma possibilidade, né? Bem legal. O mestre Wagner, muito bom mesmo a palestra, ferramenta de extrema importância para a pesquisa científica, legal mesmo conhecer
essa ferramenta de bibliometria. Muito obrigado. Olha aí, Legal. Wagner também super parceiro aí da comunidade, nosso aluno lá também fera. David Saraiva, muito bom, conhecia nada. Olha aí, agora já conhece, né? Se for fazer e galgar uma carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, tudo mais, né? Ou quiser ver, né? Como é que as técnicas foram surgiram e tudo mais, mesmo que você não tenha, né, uma veia acadêmica e tudo mais, mas você queira entender um pouco melhor das técnicas, da origem delas e tudo mais, né? É muito legal, né? Ficar vendo e tal. É bem interessante, eu gosto dessa perspectiva. O professor Clécio está falando aqui, ó, grande Limonge, ótimas dicas, Elicit Habit, top demais. Boa. Que bom que ajudou. Mário, excelente palestra, parabéns, professor Ricardo. Aí o David Saraiva perguntou como publicar. Aí dá uma outra palestra, dá uma outra aula para a gente poder conversar. É outra palestra, né? Muito obrigado pelas dicas, muito bom. Boa. Mas assim, aproveitando ali, a publicação pode vir a partir da bibliometria. A bibliometria vai mostrar para você o que é importante, o que é relevante para você, de fato, conseguir pensar no que você vai trabalhar na sequência. Boa. Então, agradecer mais uma vez aqui a presença do professor Limonge, né? Trouxe aqui conhecimento de qualidade para a gente, sempre colaborando muito, né? Uma grande honra. E a gente vai gerar o certificado aqui, né? Acho que vai ser o terceiro ou quarto já do professor Limonge. Vai ganhar o certificado aí também. Quem quiser também, né, pode preencher aí rapidinho e também vai concorrer a prêmios, né? Então pode ganhar até o livro do professor Fábio, né, Manual de Análise de Dados, né, que a gente vai sortear também para os mais assíduos, né? Quem tiver mais assíduo aqui na comunidade Experience. A dica também que vai até hoje às 23h59, né? A gente está com a promoção de aniversário de 3 anos da comunidade estatística, né? 60% de desconto, mais de R$ 1.200, né? Nunca fizemos esse desconto, né? Nem na Black Friday, né? Então, aproveita aí, né? Para você estar aí junto com o Mestre Limonge e a galera toda que já passou por aqui, né? A galera fera demais, né? Um projeto aí do qual eu tenho muito orgulho, né? E vamos junto, né? Vamos junto aí fomentar cada vez mais a comunidade. Olha aí, tá, Ana Cristina, excelente aula. Legal. Boa. Boa. Mestre Eric também, aproveita, pessoal. Boa. Bom, então, valeu demais aí, Mestre Limonge. Valeu, pessoal, pela presença aí. Um ótimo feriado, né? E amanhã tem mais. Valeu, Thiago. Obrigado, valeu. Pessoal. Estou à disposição. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. E vamos ver esse curso aí. Vamos botar para frente esse curso aí. Bora. Vamos divulgar para o pessoal, então. Valeu, gente. Boa noite.